Para resolver esse sistema, nós temos um sistema com 3 incógnitas e nós queremos saber se ele é um sistema possível e determinado. Não queremos saber se existe solução x, y e z. Nós queremos apenas saber se é possível as soluções, né? Quais são os valores, né, para que nós precisamos ter naqueles coeficientes, aquelas letras no lugar do P e do Q, para que o sistema seja possível e determinado, ou que o sistema seja possível e indeterminado, ou até mesmo um sistema impossível. Para isso, o que nós optamos então, o que nós podemos fazer nesse caso? Nós temos aqui então a regra, que é o sistema possível e determinado, basta apenas dizer que o determinante de A tem que ser diferente de zero. E a determinante de A é justa essa parte, como eu já tinha colocado em alguns vídeos anteriores, que é os números, os coeficientes que estão associados às nossas incógnitas. Tá certo? Lembrando que o sistema linear pode ser descrito de uma forma matricial, tá certo? Em que nós temos a parte dos coeficientes, dos números, dos elementos dentro da matriz, que nós chamamos então de matriz A. Nós temos a matriz coluna representando então as nossas incógnitas, x, y e z, e também a parte dos termos independentes, que é 10, 6 e q, nesse problema, que nós chamamos então de matriz coluna B. Ok? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos dizer que aquele sistema que nós temos ali, 7, 1, menos 3, 1, 1 e 1, 4, 1 e P, seja um sistema possível e determinado. Então, para isso, o determinante já deve ser diferente de zero. Então, para isso, nós vamos então construir ele da seguinte forma. Então, vamos aqui montar que para ser um sistema possível e determinado, nós temos que ter em mente a seguinte forma, que a determinante de nossa matriz, da matriz A, tem que ser diferente de zero. E aí, para isso, nós vamos já montar então a nossa determinante, colocando os valores que nós temos ali, que era 7, 1, menos 3. Na segunda linha é 1, 1 e 1. E na terceira linha é 4, 1 e P. Ok? Feito isso, vamos então utilizar a regra de Saros para fazer essa multiplicação. Lembrando que 7 vezes 1 vezes P. Observe que eu vou fazer a multiplicação de forma simplificada, cuidando então a seguinte: 7 vezes o 1 vezes o P é 7P. Agora vamos multiplicar 1 vezes esse 4. Observem que na hora de repetir, né, a primeira coluna, o 4 está em posição. Então, 1 vezes o 1 vezes o 4. Então, nós temos mais 4. E depois nós temos menos 3 vezes o 1 vezes o 1. Então, nós vamos ter menos 3. Agora, vamos à diagonal secundária. 4 vezes 1 vezes o menos 3 vai ser menos 12. Trocando de sinal, fica mais 12. E depois 1 vezes o 1 vezes o 7. Então, nós vamos ter mais 7. Vem para cá, menos 7. Do lado de cá. E, por último, nós temos P vezes 1 vezes 1. Fica menos P. Tá certo? Vamos, então, somar ou subtrair os termos e as partes que são semelhantes. No caso, P menos P. Então, nós vamos ter 6P nessa conta. E 4 mais 12, nós vamos ter, então, 6 menos 3 com menos 7, nós vamos ter menos 10. Tá certo? Vamos só fazer um risco para dizer que nós eliminamos todas as partes. E nós temos essa parte aqui na parte abaixo. Bem, lembrando que nós temos que ter determinante diferente de zero, né? Então, esse valor aqui tem que ser diferente. Observem, diferente. E, então, a expressão 6P, 16 menos 10, fica apenas mais 6. E, como eu disse, ela tem que ser diferente de zero. Né? Diferente de zero. Bem, acredito até que tenha me precipitado nesta situação aqui, então vamos só tirar essa diferença aqui, esse diferente. Podemos escrever igual por enquanto, porém vai ser diferente a partir de agora. Tá? Disse, determinante dessa matriz A, ela tem que ser diferente de zero. Então, essa expressão da determinante de A,
Olha só, isso é equivalente, então, a dizer que 6p mais 6 tem que ser diferente de zero. Então, a partir de agora, eu tenho que colocar, então, a expressão, a parte mais simplificada possível da nossa expressão ali da determinante, dos cálculos da determinante, eu tenho que substituir. 6p mais c diferente de zero. Então, vai ser 6p diferente de menos 6. E P vai ser, então, utilizando lá os cálculos que você já sabe fazer, né? Basta fazer essa conta e você vai ter P diferente de menos 1. Pronto. Então, para ser um sistema possível e determinado, basta apenas dizer que o P precisa ser diferente de menos 1. Apenas isso. Então, o valor da letra P pode ser qualquer número, desde que não seja menos 1. Tá certo? Até aí, tudo ok. Tá certo? Agora, vamos aproveitar a parte dessa matriz que nós já fizemos e vamos pensar no detalhe que é o sistema possível e indeterminado. Então, nós teríamos o sistema possível e indeterminado, ele tem um detalhe, não é mesmo? Que a determinante dele tem que, de A no caso, tem que ser igual a... E para isso, então, o nosso valor aqui, o nosso P, ele tem que ser igual a menos 1. Porém, o que nós temos agora? Nós temos que fazer um cálculo quanto àquela as nossas matrizes, aquelas em que nós substituímos uma das colunas, pode ser x, y ou z, por um dos termos independentes, pela coluna dos termos independentes. E para isso eu vou substituir agora, a matriz pode ser qualquer uma delas, mas eu vou substituir a primeira coluna, ou seja, a coluna x, pelos termos independentes. Então eu vou escrever aqui a matriz da determinante de A, só vou ter que aguardar um pouco, porque ele tem que atualizar, né? Salvar. Então nós temos aqui a matriz, ele tem que aguardar um pouco porque ele está salvando o nosso arquivo. Ok, salvou? Então tá, muito obrigado. Vamos então dar continuidade. Na hora ali que você vê que a nossa determinante ali, a nosso sistema linear tinha como termos independentes 10, 6 e Q, então nós vamos substituir nessa matriz X, olha só a matriz X, que vai ser 10, 6 e o Q na primeira, que eu estou substituindo a coluna X pelos independentes, 10, 6 e Q. E agora eu vou escrever aqui a segunda coluna, que é formada por... E a terceira coluna, que nós temos no caso ali, menos 3, o 1 e o menos 1. Ok? Vamos fazer isto aqui. Pronto. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que fazer o cálculo disso, lembrando que se a determinante dessa matriz A for igual a zero, todos os valores têm que ser igual a zero. Mas então, apenas fazer uma delas, porque nós precisamos saber o valor. Como é que ele vai se comportar aqui, né? Então, vamos fazer esta conta e vamos verificar o que vai acontecer. Então, a determinante dessa matriz, para isso nós vamos escrever então determinante. Agora, só vamos aguardar um pouco, porque ele não está respondendo. Como o arquivo está ficando muito pesado, né? São muita escrita, ou seja, o computador está entendendo como se fosse um desenho gráfico, e como é um desenho gráfico, ele se torna cada vez mais pesado. Então, cada arquivo desses, ele tem uma quantidade muito grande, e já vai se aproximando aí de 50 até 100 megas de arquivo. Bem, continuando, então, determinante vai ser dessa matriz aqui, 10, 6 e Q, 1, 1, menos 3, 1 e menos 1. E olha,
multiplicar, né? Vamos fazer direto nessa nossa conta aqui, né? 10 vezes 1 vezes menos 1, menos 10. Observe a principal aqui, né? Agora vamos fazer 1 vezes o Q, vai ser mais Q. A outra parte, menos 3 vezes o 18, vezes o 1, menos 18. Então, continua menos 18. Observando que aqui nós temos o sinal também, né? Sinal negativo. Agora vamos pela diagonal secundária. Q vezes 1Q vezes o 3, então fica menos 3Q. Cuidado, agora é trocando o sinal. 3Q. Agora vamos para a outra parte. 1 vezes o 1 vezes o 10. Então fica mais 10. Vem para cá, menos 10. E agora tem a parte também do 6 vezes o 1. 6 vezes o 1, que é 6 vezes o menos 1. Então vai ser menos 6. Vem para cá, mais 6. Agora basta apenas fazer a parte das somas e subtrações necessárias. Q mais 3Q, nós vamos ter 4Q. E da parte aqui, da parte numérica, eu coloquei um sinal igual. Na verdade, não é sinal igual, é sim agora fazer a parte das contas ali necessariamente, que vai ser menos 10 com menos 18, vai ser menos 28. Menos 28 com menos 10, tá certo? Vai ser, aqui ele acabou pulando, né? Eu acho isso fantástico quando a gente está fazendo um cálculo, fazendo uma conta e as coisas acabam fugindo da gente, né? Mas paciência, a máquina requer paciência. Menos 10 menos 18 são menos 28, menos 10, então menos 38. Menos 38 mais 6 fica menos 32. Observem ali, então nós acabamos subtraindo menos 10 com menos 18, somamos, né? Então fica menos 28. Com menos 10 fica menos 38. Subtraímos agora com mais 6 e ficou menos 32. Então vamos escrever menos 32, ok? Tudo bem. Até agora, então, nossa determinante de A vale 4Q menos 32. Bem, a partir de agora, nós temos que igualar ela a zero. Então, para ela ser igual a zero, e eu vou dar um espaço aqui, nós vamos continuar no quadro abaixo. Vamos, então, continuar aqui, ok? O 4Q menos 32, então vamos escrever 4Q menos 32, tem que ser igual a zero também. Ou seja, se lembrem que determinante de qualquer matriz, então matriz X, ela também tem que ser igual a zero, para a discussão funcionar. Então, 4Q igual a 32, lembrando que nós utilizamos a lei do cancelamento, e Q vai ser 32 dividido por 4, que vai ser o nosso 8. Q tem que ser igual a 8, para que nós possamos, então, dar continuidade à nossa discussão. Basta apenas fazer essa parte. Ok? Feito isso, então, nós já temos uma informação. Que se o sistema for possível e indeterminado, então, para o nosso sistema for possível e indeterminado, nós temos que ter nossa determinante da matriz A, ela tem que ser igual a zero. E as outras determinantes das colunas, que representam parte das colunas, da substituição do termo independente nas colunas da matriz, também tem que ser igual a zero. Então, aqui nós já sabemos que o P precisa ser igual a 1 e que o Q tem que ser igual a 8. Pronto. Basta essa informação e nós já temos o nosso sistema feito para sistemas possíveis e indeterminados. Tá? Bem, agora nós vamos para a parte. Aí, Ctrl Z de novo. Ele acaba pegando, né, as letras, né? Isso eu acho, como eu digo, fantástico, né? Aí não é para fazer o que está fazendo agora. Como eu disse, isso faz parte de um sistema que é esses sistemas de
ficam muito pesados os arquivos e acabam causando esse problema. Bem, dando continuidade, eu só vou eliminar essa linha aqui. Para a próxima parte, nós temos que ter um sistema impossível. E como é que nós vamos descrever esse sistema impossível? Como é que nós vamos fazer isso? Né? É bem simples. Basta verificar que nós temos lá na nossa teoria que o sistema impossível ele tem que ter uma determinante dA igual a zero. E na sequência, tem que existir pelo menos uma determinante de n, ou seja, pode ser determinante de x, determinante de y da matriz A, no caso, que seja da representação da coluna y, enfim, qualquer uma delas que também tem que ser diferente. Uma delas tem que apresentar o valor diferente de zero. Bom, se isso tem que ser diferente de zero, então basta apenas pegar a nossa matriz, que nós já temos ali, aproveitamos os cálculos que fizemos, e a nossa determinante da matriz A de x, que vocês viram o resultado ali, ela acabou mostrando para nós que Q tem que ser igual a 8. E nesse caso aqui, para ser um sistema impossível, a determinante tem que ser A de x, no caso diferente de zero. E para ser diferente de zero, então nós vamos só completar aqui. Diferente de zero. Então agora nós temos que o Q também tem que ser diferente de 8. O Q tem que ser diferente de 8. Tá bom? Então ali nós já podemos concluir então que o sistema impossível ele pode ser descrito dessa forma. Tá? Então, vamos só dar um espaço aqui. Pronto. O sistema vai ser impossível se, vamos escrever aqui, se a determinante de A for igual a zero e uma delas for. Então, a gente vai escrever isso aqui, ó. Desse sistema impossível, se P for igual a menos 1 e Q for diferente. Ok? E aí, assim, então, concluímos essa parte da solução dessa questão, da discussão das questões que estão referentes, dos itens que estão referentes à questão 5 da segunda quinzena de atividades de outubro.